Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Natália. Eu sou a líder de sessão. Esperar outras pessoas entrarem. Ainda tem um tempinho. Tu vais apresentar ou só assistir? Só assistir, né? Eu vou. Tem um trabalho aqui na sessão. Aí tem? Certo. Quer dizer, eu acho que eu. Tomara que eu tenha entrado na sessão certa. Mas eu acho que é essa aqui. Qual é o nome do teu trabalho? Beyond Entertainment. Hum. Deixa eu ver aqui. Além do entretenimento. Isso, Ai, isso. tô vendo aqui. Certo. É porque quem fez o vídeo acho que foi a Lara, não A foi? Lara foi. Foi. Tudo bem. Vamos aguardar o resto do pessoal entrar. Tem um tempinho Tá aí. bom, então.
Boa tarde, pessoal que está entrando. Tô só dando mais uns minutinhos Boa tarde. para entrar mais gente. Esperar dar 4 horas em ponto. 2 minutinhos ainda. Já vi que já entrou gente. Ó, o professor Rodrigo está entrando. Já entrou gente de todos os artigos, faltou só de um. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Em áudio. Oi, estão ouvindo? Agora eu tô. Agora eu estou. O Rodrigo vai ser o nosso moderador nesta sessão, não é isso? Sim, isso. Prazer. Prazer, Professora Natália, prazer. sou doutora em administração na Universidade Estadual do Ceará. Vou estar te auxiliando hoje como guia de sessão. Uhum. Obrigado, eu sou professor da EMB Morumbi, programa de hospitalidade. Tá certo. Tem alguma preferência em seguir na ordem dos artigos que vão ser To- apresentados? Todos estão aqui? Todos os Eu acho que trabalhos? está faltando. Então, estava só faltando de um. Eu vi que a Paula entrou. Eu acho que tem um representante de cada trabalho. Ah, a gente pode seguir a ordem então, né? Tá certo, Tá bom? tá Rodrigo certo. e Primeiro, Natália, se vocês me permitem, boa tarde. Boa oi, tarde. boa tarde. Tudo bom? Eu não vou poder ficar para essa interessante sessão. Eu queria muito, eu li os trabalhos, falei, gente, que sessão legal, mas eu não podia deixar de primeiro cumprimentar principalmente os autores, né, dos trabalhos que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Beth Wada, e sou a coordenadora de turismo e hospitalidade aqui no SEMEAD, então um super beijo para vocês, muito sucesso e muito obrigado pela confiança de virem compartilhar suas descobertas aqui nesse GT. E também, Natália, obrigada aí pelo suporte e Rodrigo, né, pela linda moderação que eu tenho certeza que vai se realizar aqui. Me perdoem muito, 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 vocês viram pela extensão da agenda do SEMEAD que a gente quer estar, às vezes, em 2 lugares ou mais ao mesmo tempo, mas ainda eu estou treinando, um dia eu chego lá, ainda não consigo fazer isso, tá bem? Então, uma linda sessão para vocês, tá bom? Beijo. Obrigada, Tchau, Ah, tchau, professora. obrigado. tchau. Tchau. Então, nós podemos começar com o trabalho Co-Creation of Value, Customer Engagement and Sustainable Competitive Advantage. É do Roger, Marcelo, Aurora e da Daniela. Isso. A gente está aqui logado nos dois computadores, mas a gente também como a gente está um do lado do outro, a gente vai falar por aqui mesmo. Tudo Então, eu bem. sou Marcelo e esse é o Roger. Tudo bem. Prazer. Prazer. Vocês querem que eu projete ou vocês projetam aí? Como é Eu que não vocês sei como é que podem? funciona a dinâmica, vocês vão repassar o vídeo que a gente mandou. Isso. Nós vamos colocar. Eu posso colocar. Uhum. Acho que é melhor eu colocar, né, professor Sim, Rodrigo? acho Pode que ser? sim. Tá, só um instante. Então ele é reproduzido o vídeo e depois a gente faz uma discussão, certo? Certo. Ok, tá bom. Isso, nós temos o vídeo, dura mais ou menos uns 8 minutos, né? Depois temos uma discussão de mais 8 minutos para dúvidas, dar continuidade. E caso sobre tempo, a gente tira no final, para não. Tranquilo. Co-creation of Valerie, é isso, né? Isso aí. Tá. Compartilha.
Olá, muito prazer. O meu nome é Roger. Eu vou fazer a apresentação do nosso artigo intitulado Cocriação de Valor, Engajamento do Cliente e Vantagem Competitiva Sustentável, um estudo em restaurantes tradicionais. Assim como eu, os demais autores, nós somos pertencentes à Escola de Administração, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse nosso artigo ele foi escrito em um momento onde cada vez mais o contexto ele vem se tornando dinâmico, as coisas vêm acontecendo de uma forma mais acelerada, né? E não é novidade que a inovação ela se tornou e já é um fator fundamental para a geração e sustentação de vantagem competitiva para as organizações, né? Então, dentre as formas de inovar, a gestão do engajamento com o cliente, a gestão da cocriação com o cliente, ela vem assumindo uma importância também nesse processo, tá? Embora já existam alguns estudos sobre a inovação, a cocriação de valor e engajamento do cliente no contexto de turismo e hospitalidade, existe uma lacuna que ainda é latente, especificamente quando a gente trata de restaurantes tradicionais, tá? E ainda mais quando se olha esse tipo específico de negócio sobre a ótica de gestão. Tá? Nesse contexto, então, a gente propõe o objetivo, que foi explorar a gestão da cocriação e do engajamento com o cliente como fonte de vantagem competitiva sustentável em restaurantes tradicionais. Sobre o aporte teórico da nossa pesquisa, tá? Ele é sustentado basicamente por 3 fundamentações teóricas. Tá? A primeira versa sobre restaurantes tradicionais, né? Que é o objeto, é o tipo de organização que é o objeto focal do nosso estudo. Então, restaurante tradicional, a gente utilizou o conceito do Lee, tá? Lá de 2022, Lee et al. É um artigo que foi publicado em 2022, também no contexto de turismo e hospitalidade. Tá? Então, o restaurante tradicional ele é definido como um ambiente, né, como uma empresa cujo objetivo é preservar a autenticidade e o patrimônio cultural, mantendo receitas e práticas consagradas ao longo do tempo. Tá? É isso que caracteriza um restaurante como tradicional, e esse tipo de negócio específico ele tem características comuns e particulares. Tá? Quanto ao conceito de cocriação com o cliente, a gente utilizou o conceito de Prahalá e Ramaswamy, tá, de 2004, que ele envolve então o processo de interação entre empresas, clientes para criação e extração de valor. Tá? Então, envolve a forma como as empresas elas se aproximam e utilizam essas relações criativas com os clientes para extrair valor, tá? Para criar e extrair valor. Já o conceito de Customer Engagement, que é o engajamento do cliente, ele é um conceito que ele é um pouco mais profundo do que a cocriação. Tá? Então, o engajamento do cliente é uma abordagem que cria, constrói e melhora a presença cognitiva, física e emocional de um cliente com a empresa. Tá? Então, ela é um conceito que envolve uma perspectiva um pouco mais profunda, tá? Que envolve também essa questão emocional do cliente. Quanto aos procedimentos metodológicos que foram utilizados para a construção do estudo, tá? Primeiro de tudo é importante ressaltar que esse é um estudo primário, transversal, né? Exploratório e de cunho qualitativo. Tá? Então, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 15 diferentes restaurantes tradicionais na cidade de Porto Alegre, né? Cuja média de idade foi de 59,7 anos. Essas entrevistas elas tiveram, então, a transcrição, todas elas feitas, né? E posteriormente se fez a categorização utilizando o software NVivo 14 para ajudar nesse processo, né? Então, existiu então uma categorização cujo resultado nos proporcionou 351 referências sobre os núcleos que foram criados, os núcleos de sentido que foram criados e que emergiram nesse processo, né? E a análise e interpretação, então, foi feita a partir da metodologia da técnica de análise temática. Tá? Então, a partir dos dados que a gente coletou, das referências categorizadas, surgiram 3 núcleos temáticos, né? 3 temas. O primeiro dele é a expansão da capacidade de inovação, o segundo foi o reforço de identidade e o terceiro foi a criação de memória afetiva. Tá? Então, a discussão ela se sustentou com base na criação e no surgimento desses 3 núcleos temáticos. Quanto aos principais resultados, tá? Então, a partir da análise dos dados coletados, a gente percebeu que o relacionamento criativo e próximo com os clientes, né, ele potencializa a capacidade de inovação do negócio,
né, além de ser um componente estratégico que é fundamental para reforçar a identidade, o que é muito importante no caso dos restaurantes tradicionais, né, e ajuda a criar a memória afetiva ou memórias afetivas com os clientes. E essa criação de memória afetiva também contribui para fidelizar os clientes atuais, né, ao longo do tempo, e também a capacidade de inovação, ela ajuda a atrair novos públicos. Tá? Então, com base nisso, a gente descreveu algumas melhores práticas que foram coletadas, né, na amostra investigada. Com base nisso, depois foi proposto um framework de design para cocriação com os clientes em restaurantes tradicionais, tá? E também se permitiu uma reflexão mais profunda sobre essas diversas formas criativas de extrair valor, né, a partir das múltiplas relações que se tem ou que se pode ter com os clientes. Tá? Então, esses são os principais resultados. As discussões elas surgem baseadas nessas principais discussões. Então, nessa figura, a gente consegue perceber de uma forma gráfica, né, como essas variáveis diferentes elas se relacionam, como os temas de análise, os núcleos de sentido, eles se relacionam. Tá? Então, a gente percebe que a cocriação com o cliente ajuda a engajar ele melhor dentro da empresa, né, ou com a empresa, e isso potencializa a capacidade de inovação do negócio, ajuda a reforçar a identidade do negócio e a criar memória afetiva com o público. E o conjunto desses três componentes, ele ajuda ou potencializa a geração e sustentação de vantagem competitiva. Então, a partir dos resultados coletados, das melhores práticas que foram observadas ao longo das entrevistas, a gente montou esse framework de design para cocriação com clientes em restaurantes tradicionais. Tá? Então, ele é um framework em que se consegue aqui, a partir desse quadro, despertar a criatividade dos gestores para a escolha de formas diferentes, a partir de diferentes dimensões e categorias, para ajudar no processo de cocriação com os clientes dentro desse tipo específico de negócio. Tá? Então, como contribuição teórica, a gente amplia essa discussão sobre a inovação em restaurantes tradicionais, né? Ainda mais sob a ótica da gestão, que existia essa lacuna latente na literatura, né? Validando, então, a questão da cocriação e do engajamento com o cliente como potencializadores para a inovação, reforço de identidade e criação de memória afetiva em restaurantes tradicionais. Tá? Como contribuição para a prática gerencial, a gente fornece uma rotina com 4 etapas para potencializar o engajamento do cliente, a cocriação com o cliente nesse tipo específico de negócio. Tá? Então, a gente agradece profundamente a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho junto ao Congresso, né, e ficamos disponíveis para eventuais discussões. Um abraço e muito obrigado. Legal. Então, parabéns, né, pro Roger e para todos, né, todos os outros integrantes. O trabalho eu achei interessante porque vocês trataram de um tema, né, que parece às vezes que é um oposto do outro, né, por exemplo, tradição e inovação, né, mas vocês trataram junto, né. Foi bem interessante vocês mostrarem que tanto restaurantes tradicionais, né, com mais de 50 anos, né, pelo que vocês mostraram, podem ter também essa, né, esse foco em inovação, né, trazer benefício tanto para o restaurante, como também para fidelizar o cliente ter uma melhor experiência, né? Então, esse eu acho que é o ponto mais interessante do trabalho de vocês, né? Agora, quanto ao dúvidas que eu tenho, por exemplo, como vocês mensuraram naquele modelo, chegaram a mensurar o que diz respeito à vantagem competitiva nas entrevistas? Como vocês mediram isso? Na verdade, a gente partiu do pressuposto porque assim, o trabalho ele começou com essa ideia justamente de identificar como que esses restaurantes tradicionais eles lidavam com esses atributos de inovação, com processos inovadores, enfim. E da mesma forma em que aparentemente, de quem olha de fora, os olhos do cliente, esses negócios eles parecem que permanecem igual ao longo do tempo, tá? Então a gente começou com essa discussão, tá, mas como é que eles fazem? A teoria schumpeteriana diz que eles têm que inovar, mas aparentemente eles estão sempre iguais.
É, né? toda a base da ideia vem de Schumpeter, né? De que se as empresas não inovam, elas tendem a deixar de existir. Então, Ah, como sim. é que esses restaurantes que não inovam aparentemente seguem existindo Ah, se, sim. se eles Exato. não Vocês inovam? consideraram Então, como um fator a questão do tempo de permanência exato. dele, porque Então, são assim, restaurantes que sobreviveram, de certa forma, né? isso. Então, assim, a gente não foi a fundo na métrica de mensuração do que é a vantagem competitiva ou a sustentação da vantagem competitiva, porque a gente partiu do pressuposto que um restaurante que dura 50 anos, Uhum. ele já atingiu a vantagem competitiva, né? Considerando que ele, pelo menos, conseguiu sustentar essa vantagem ao longo de toda a história dele, né? Então, aí, Que é... aí eu recomendaria, né, para publicação, vocês identificarem qual autor determina que essa vantagem, a vantagem competitiva também pode ser caracterizada pelo tempo Uhum. de existência ao longo Sim, como um sim. fator, assim, de análise, né? Porque acho que uma coisa, Aham, algo bem mais amplo, assim, pode ter outros fatores também envolvidos, Uhum. né? claro. Mas eu entendi o que vocês quiseram dizer, porque ainda mais. Inicialmente, Pode falar. não, que a gente, só em termos metodológicos, assim, inicialmente a gente estava buscando restaurantes, quando a gente foi selecionar a amostra, a gente não achou nenhum ranqueamento dos melhores restaurantes, a gente não achou nada nesse sentido. Então, a ideia inicial era, vamos pegar restaurantes com tempo mínimo de sobrevivência de 10 anos. E a gente foi ver que tinham vários com muito mais tempo de existência, né? Então, isso foi bem legal, que a gente conseguiu É. uma amostra bem significativa, assim, em termos de sobrevivência, né? Uhum. Então o foco foi a sobrevivência, né? Poderia ter outros que poderiam dizer que vantagem tem a ver com satisfação, atração de clientes, né, fidelidade, Uhum, mas, né, vocês deixaram isso sim. claro no trabalho como um elemento, né? Existem Aham, outros, mas é um elemento, exato. né? Legal. Mais alguém tem alguma pergunta, dúvida sobre o trabalho? Natália? Parabéns, meninos, pelo trabalho. Sobre essa questão relativa a qual variável utilizar, poderia até, nos outros trabalhos que tem, ver alguma coisa de Reclame Aqui, ou então avaliação, ver aquelas Uhum, avaliações que tem Uhum. no restaurante, mas isso seria a posteriori, né? Eu senti falta, porque vocês relataram das melhores práticas, de ter destacado essas práticas, uhum, entendeu? A gente fica assim, poxa, cadê elas? Aí sim. mostrou o framework proposto. Me diz assim mais um pouco sobre o framework, porque quando eu vi no vídeo, passou mais ligeiro em Aham, cima dele. Me conta só mais um pouco sobre como é que ele foi feito, o que que ele ocorreu. aham, Porque assim, o que eu senti falta é que foi assim, foram 3 núcleos temáticos, mas não tinha exatamente um exemplo concreto do que uhum. seria cada um. Me diz assim por cima, mais Esse um. é até uma discussão que a gente teve forte aqui no grupo de estudos, porque a vontade que a gente tinha era de mostrar tudo que a gente viu, que a gente coletou muita coisa interessante, sabe? Só que por questão Uhum. de limitação de espaço, de escrita mesmo, não tinha como, É, né? Então, a melhor maneira que a gente encontrou foi propor esse framework para despertar a curiosidade, assim, no sentido de despertar a criatividade dos gestores quando olharem isso daí, de, bom, eu posso inovar dessa maneira, desse nível, nessa plataforma, enfim. Mas a questão das melhores práticas, a gente foi trazendo ao longo da discussão alguns exemplos. Infelizmente, não dava para trazer todos, assim, né? E a gente tentou compilar isso, resgatando esse aporte teórico do Frow, né? Que é para fornecer esse framework de design que despertasse a É, criatividade, né? mas eu acho que os maiores exemplos seriam em termos de reforço de identidade, manter o sabor do prato, manter uma estética do ambiente, se isso for visto pelos clientes como parte da identidade do restaurante, aham, questões de atendimento também, a presença do dono do restaurante na instituição se torna um vínculo e uma memória das pessoas com aquele estabelecimento. Então, essa entendi. presença constante do dono acaba se tornando parte da identidade do restaurante também. Uhum. A gente percebeu também que muitos restaurantes eles têm
os atributos que conferem a identidade deles são diferentes entre os restaurantes. Por exemplo, assim, a gente foi em restaurantes em que não se podiam mexer no tipo de mesa, que ela era uma mesa de mármore, que era simples, ficava num canto, e que o proprietário ele tentou alterar aquilo ali e os clientes reclamaram. Não, existe uma memória criada com aquele espaço físico, com aquela disposição de mesa, né? Isso variava de restaurante para restaurante, né? Por exemplo, assim, alguns eles tinham os atributos que conferiam essa identidade tradicional deles, baseado em estrutura física, outros na presença do dono, outros na forma de atendimento, outros na disponibilidade dos pratos, né? Então, tem diversas formas que eles utilizavam para reforçar essa identidade. Isso era muito importante para engajar o cliente e criar memórias afetivas, né? Então, essas coisas elas tinham que ficar intocadas nos processos de inovação. Então, essa é uma outra discussão que não dava para ir muito a fundo também aqui nesse artigo, né? E a questão da cocriação, acho que os maiores exemplos seriam a customização de pratos e no próprio ambiente, né? Tinha alguns restaurantes nos quais os clientes podiam, por exemplo, se eles tinham grupos de amigos que se reuniam lá toda semana, eles poderiam tirar uma foto do grupo e colocar na parede do restaurante, por exemplo. Entendi. A gente também tem eu não sei se algum de vocês é daqui de Porto Alegre, mas a gente tem uma churrascaria muito sólida aqui no Rio Grande do Sul, que ela oferece um tipo específico de polenta frita e que aquela é nitidamente a marca registrada daquela churrascaria e vai todo mundo da cidade para lá para comer aquela polenta frita. E aí, inicialmente, eles serviam, esse é um caso que é bem interessante, inicialmente eles serviam esse prato de uma maneira, e aí, num certo dia, teve um cliente que falou, não, mas quem sabe tu não faz ela mais fininha dessa maneira? Tem como fazer? Daí o cara nos contou, a gente foi lá na cozinha, pediu para fazer assim, assim, assim. E aí, depois de um tempo, eles tiveram que adaptar e fazer todo um processo, uma cadeia de produção daquilo ali, um processo de produção daquele tipo específico de polenta que era mais fino, que eles criaram todo um background para fazer aquilo ali que partiu de um processo de cocriação, né? E hoje aquilo ali é a identidade do restaurante, né? E isso foi muito, muito legal, assim, muito marcante. Então, se desperta, a nossa intenção é despertar esse olhar atento para os gestores de que, olha, utilizem essas relações para melhor gerir o restaurante como um todo e explorar oportunidades, né? Porque muitas vezes a oportunidade parte do cliente. Não, com Né? certeza. Não, a partir do que vocês falam, abre realmente a mente do que seriam as práticas de gestão e a gente começa a entender realmente do que é. Parabéns, meninos. Professor Rodrigo, tem mais alguma dúvida? Mais Não, alguém? A gente pode seguir? não. Podemos seguir. Parabéns. Parabéns, Muito obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado. Então, Qual é a trabalha. nossa ordem? Oi, agora o trabalho é da Paula e do Gustavo. O efeito da O inovação. efeito da inovação na relação entre satisfação com destino turístico, autopromoção no Instagram, recomendação e intenção de revisitar. Você passa o vídeo, Natália? Faço sim. Paula já está aí, né? Aqui? Só um instante. Cadê? Aí tá aqui. Vocês já estão vendo? Sim, estou vendo. Sim. Olá, meu nome Vou iniciar. é Paula e eu vim apresentar o artigo que tem como temática o efeito da inovação na relação entre satisfação com destino turístico, autopromoção no Instagram, recomendação e intenção de revisitar. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Gustavo da Rosa Borges, é fruto da minha dissertação do mestrado e é um recorte da minha pesquisa. Então, fazendo uma contextualização, o turismo é um dos maiores setores de serviços do mundo e o seu desenvolvimento se deve em grande parte aos avanços tecnológicos que contribuíram para o desenvolvimento deste setor. Como resultado, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade do que é oferecido ao consumidor, já que os clientes, estão buscando valor nas experiências e não apenas na compra de produtos ou serviços. Então, nesse contexto, a satisfação do cliente tem sido uma preocupação
já que as expectativas de satisfação determinam a demanda de um destino, e assim, a autopromoção, recomendação e intenção de revisitar podem ser possíveis consequentes da satisfação. Isso porque a expansão das redes sociais mudou a forma como as informações sobre viagens são disseminadas, permitindo o compartilhamento de experiências em tempo real, e muitas vezes voltadas para a autopromoção. E além disso, os turistas satisfeitos, eles tendem a recomendar destinos e têm a intenção de revisitar. E a partir dessa relação entre a satisfação e seus possíveis consequentes, a inovação surge como um aspecto que também merece atenção. Os turistas estão mais informados e exigentes e buscam experiências únicas, e seus estilos de vida e padrões necessitam de inovação. Então, diante desse contexto, o estudo tem como objetivo analisar o efeito da inovação na relação entre satisfação com destino turístico, autopromoção no Instagram, recomendação e intenção de revisitar do ponto de vista dos turistas do Rio Grande do Sul. E com base na revisão de literatura, algumas hipóteses foram desenvolvidas. Primeiro, as hipóteses com relação direta, entre satisfação e seus possíveis consequentes, e depois com a inovação moderando esta relação. Então, em relação ao método, este estudo ele se divide em duas fases, a primeira exploratória e qualitativa e a segunda descritiva e quantitativa. Isso porque foi desenvolvida uma escala de satisfação com destino turístico e a partir dos resultados da fase qualitativa, que foi a revisão de literatura e um grupo focal, se obteve um instrumento de pesquisa completo e se buscou realizar as relações, cujo teste ocorreu na etapa quantitativa. Então, a metodologia é levantamento do tipo survey de modo eletrônico, foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos, a população do estudo é caracterizada por usuários do Instagram e que realizaram uma viagem a lazer para um destino turístico em 2021, mais os usuários do Rio Grande do Sul, porque no período da coleta dos dados eram dos estados em que a vacinação contra a Covid estava em um estágio mais avançado, e por conta disso havia uma possibilidade maior de se realizar viagens. A amostragem é bola de neve, sendo caracterizada como amostra não probabilística. Os questionários foram aplicados de forma online pelo Google Forms. Ao total foram 180 questionários válidos. E, por fim, foi feita análise fatorial exploratória, que buscou identificar as dimensões subjacentes da escala de satisfação com destino turístico. E, para análise dos construtos, foi utilizada a técnica de modelagem de equações estruturais. E partindo para os resultados, foram feitos todos os passos para fazer a análise fatorial exploratória, mas não tem como apresentar tudo aqui, Então, foi feito KMO, as comunalidades, o teste de esfericidade de Bartlett, enfim, todos os passos que precisam para fazer a análise fatorial exploratória. E para começar a verificar a confiabilidade do modelo, então os parâmetros indicados na literatura também foram testados, como a confiabilidade composta, alfa de Cronbach, variância média extraída, e com base nos resultados é possível atestar que os construtos demonstraram limites aceitáveis para o teste de modelo estrutural, já que prevalece a variância média extraída por ser considerada a mais importante de acordo com a literatura. E, por fim, os resultados do modelo estrutural, em que os valores do teste T e do valor de P estão dentro do parâmetro indicado pela literatura, exceto para duas relações. A primeira relação não foi aceita em ambos os critérios, que seria a relação da satisfação com a autopromoção no Instagram, e a segunda, o efeito moderador entre os construtos de pesquisa, satisfação, inovação e recomendação, também em ambos os critérios. Então, podemos dizer que não há significância entre essas duas relações para o modelo teórico da presente pesquisa. Então, as conclusões, Primeiro, se observou que a satisfação com o destino turístico ela não influencia na autopromoção no Instagram, ou seja, o turista, quando está satisfeito, não necessariamente compartilhará suas experiências de viagem com o intuito de se autopromover, o que pode estar relacionado com o medo do julgamento, porque esse estudo ele foi desenvolvido durante a pandemia. E também nem sempre a necessidade de postar tem a ver com a pessoa estar ou não satisfeita. Em segundo lugar, se observou que a satisfação com o destino turístico influencia positivamente a recomendação.
demonstrando a importância da satisfação, e também se observou que a inovação, quando modera essa relação, não tem influência, o que é um achado interessante, né? Porque a literatura, ela diz que os serviços inovadores proporcionam experiências únicas aos clientes, aumentam a satisfação e estimulam a repetição da escolha da empresa. E, por fim, se verificou que a satisfação com o destino turístico influencia a intenção de revisitar. E, além disso, a inovação moderando essa relação também foi confirmada, sugerindo que deve haver tanto investimento nos aspectos que podem influenciar a satisfação, quanto em serviços inovadores, pois quanto mais satisfeito o turista se sentir e quanto mais inovador for o destino turístico, maior será a intenção de revisitar. Em relação às implicações teóricas e práticas, a principal contribuição teórica neste estudo é que a satisfação atenua o efeito entre satisfação com destino turístico e intenção de revisitar, contribuindo com o avanço de estudos relacionados à inovação no setor de turismo. E em relação à contribuição prática, o conhecimento advindo dos resultados deste estudo pode contribuir com o aprimoramento da gestão do marketing no destino. Além disso, os turistas satisfeitos com suas experiências de viagem estarão mais dispostos a revisitar destinos e recomendá-los a outras pessoas. Então, os gestores devem estabelecer, uma maior satisfação do turista, criando um comportamento positivo do turismo pós-compra. E, por fim, algumas limitações foram observadas ao longo da pesquisa. O primeiro se refere ao tamanho da amostra, que pode ser considerado pequena para o universo de consumidores brasileiros estudado. A segunda limitação é pelo fato de a amostra ser não probabilística, não podendo haver generalizações. E, por último, o trabalho foi desenvolvido durante a pandemia, o que pode ter tido algum impacto momentâneo, considerando que nem todos estavam viajando neste período pandêmico. E, como sugestão para pesquisas futuras, indica-se que sejam feitos outros estudos com o objetivo de verificar se a inovação de fato é importante para o setor de turismo. E, por fim, sugere-se que seja feito um estudo em um período pós-pandêmico para verificar se os resultados se assemelham aos achados deste estudo. E é isso. Muito obrigada. Olá. Pode começar. Quer falar primeiro, Natália? Tá sem som. Desculpa, eu estava sem som. Parabéns, Paula, pelo seu trabalho. Muito interessante essa questão. Eu estudo realmente sobre isso, sobre satisfação, recomendação na área turística. E eu achei bem interessante os achados, porque como a inovação tem efeitos diferentes em determinadas relações com os construtos. Quando você vê a satisfação com a autopromoção, ela não é significativa. Mas quando você coloca a inovação, ela se torna significativa. Mas quando você tem a satisfação com a recomendação, ela é significativa, mas quando você coloca a inovação, o efeito da inovação no meio, ela não torna significativa. Engraçado como fica contraditório, né? Mas eu acho que foi justamente o que tu falaste, que por ter sido em período pandêmico, eu acho que acabou tendo um pequeno viés na tua pesquisa, enviesou. Assim, a sugestão seria reaplicar num período pós-pandêmico e pode até comparar antes, durante pandemia e pós-pandemia. Aí teriam 2 estudos que poderiam se comparar, né? Porque justamente era para ser tudo confirmado, né? Mas eu acho que realmente esse medo de julgamento em período de pandemia, ninguém queria se mostrar ou postar qualquer coisa, porque tudo era julgado, né? Era tudo fica em casa. O que você achou dessa questão? Não, Natália, foi justamente isso que nos surpreendeu quando a gente foi rodar os dados, né? Que, de acordo com a literatura, no caso, tudo iria se confirmar, e principalmente a inovação ali, moderando essas relações, né? Mas quando a gente teve esses resultados, a gente até se surpreendeu. E aí, realmente,
a gente acredita que os resultados tenham sido enviesados justamente pela pandemia, né? E também que a nossa amostra não era um tamanho tão grande, né? Então, talvez possa ter também mudado os resultados. A gente até depois, como ela é fruto da minha dissertação de mestrado, e como eu já queria entrar no doutorado, eu tive que meio que apurar Eu para... imaginei, era tua dissertação, coitada, ela deve ter corrido e era o que dava. Tanto que quando eu comecei o doutorado, tipo, eu já estava aqui em Blumenau, né, que eu sou aqui que eu tô fazendo doutorado aqui na FURB, e aí eu defendi daqui. Então, foi algo muito, muito corrido, e quando eu tive um período muito curto ali para fazer a dissertação, porque pegou bem pandemia, né? Então, as aulas começaram mais tarde, teve toda essa questão, no fim, eu acabei fazendo mestrado em bem pouco tempo. Então, a amostra ficou um tamanho pequeno também. E depois que daí eu defendi, a gente abriu a amostra e agora está um valor, está uma quantidade bem alta, assim, a gente pensa em rodar novamente para ver se os valores vão permanecer os mesmos. Mas realmente foi surpreendente, assim. Obrigada. O Sandro, quer falar alguma coisa? Levantou a mão, foi por agora? Pessoal, queria ver como é que vocês definiram inovação e como vocês mensuraram, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês é a percepção dos respondentes sobre a inovação, né, no destino. Como é que vocês definiram e como vocês mensuraram esse construto? Então, a nossa ideia era pegar alguma escala já validada, né? A gente precisava pegar sobre a inovação, só que a maioria das escalas sobre inovação não eram da percepção do turista, e sim do ponto de vista das empresas. Então, a gente começou a procurar novas escalas, aí a gente entrou em contato com um professor que, inclusive aqui da FURB, que ele estuda inovação, e aí a gente acabou encontrando essa escala de inovação com a percepção do turista, que, na verdade, ela foi um pouco modificada, né? Porque a gente não achou nenhuma escala exatamente que pegasse a percepção do turista. E aí a gente pegou a inovação, artigos que falassem de inovação, que fosse relacionado ao turismo, e aí a gente pegou um conceito que desse para relacionar ali. Eu não lembro agora direito o conceito para te dizer, né? Só eu abrindo aqui o trabalho para achar o conceito certo de inovação pela percepção do turista. Então, também o trabalho eu achei bastante interessante, né? A interação entre esses construtos. Além, né, do que você falou da pandemia, né? Outra coisa que eu achei interessante foi a satisfação tendo uma influência sobre não tendo, né, na verdade, influência sobre a autopromoção, né? Que você falou, também vi por o seguinte lado. Pode ser que independente de ter gostado ou não, a pessoa quer se autopromover, né? Mostrar que como o lugar possivelmente é legal, né? Então, eu acho bastante interessante essa questão de apresentar aqui o que se vê na rede, né? Instagram, no caso, não pode não ser a realidade de fato, né? Você mostrou isso no seu trabalho. E, né, e também da mesma recomendação de fazer um antes e um depois, agora da pandemia, e fazer essa comparação. Aí dá um artigo bem legal, né? E como a gente já tem esses dados, né, e também já tem o questionário pronto, então seria de fato interessante, porque a gente acredita que os resultados vão ser diferentes mesmo. Uhum. Não, parabéns. Obrigada. Parabéns, Paulo. Mais alguma dúvida? Alguém? A gente pode seguir para o próximo. Podemos. Qual é o próximo?
Eu tô perguntando qual é, porque a ordem que eu marquei tá diferente da ordem que a gente É o tá da, seguindo. Por é isso o que eu da tô seguindo. Monique, eu e da Carla e do Paulo. Ah, Associação entre a Cultura, Associa- Isso, Hospitalidade Organizacional, Gestão de Gest- Pessoas com Satisfação isso, dos os consumidores. Consumidores e Organizações de Serviços. Uhum. Vamos lá. Bem-vindos ao SEMEAD 2023. Eu vou apresentar o artigo A Associação entre a Cultura de Hospitalidade Organizacional e Gestão de Pessoas com a Satisfação dos Consumidores em Organizações de Serviços. Os autores, eu, Iva Monique Lima, Rodrigo Silva, Carla Caturani, Paulo Oliveira. É importante destacar que a qualidade do serviço prestado pelo anfitrião ao hóspede pode influenciar diretamente na percepção dos consumidores sobre a empresa. Reclamação, problema na relação de serviço podem comprometer a avaliação dos clientes e, consequentemente, afetar os resultados organizacionais. Segundo Madeira, há uma necessidade teórica e prática de examinar como acontece a relação entre liderança e liderado e como isso afeta o desempenho organizacional. A cultura organizacional poderia ser esse elo. Assim, esse estudo busca identificar a associação entre a cultura de hospitalidade organizacional e o grau de satisfação dos consumidores nas ocasiões em que há reclamação sobre os serviços prestados e, consequentemente, perturbação na relação anfitrião e hóspede. A cultura organizacional refere-se a valores, crenças, comportamentos que orientam o comportamento dos membros de uma organização. Compreender a cultura de hospitalidade e o grau de satisfação dos clientes na solução de reclamação pode contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado, bem como para o aumento da fidelização do cliente e da competitividade da empresa no mercado. Com isso, surge a primeira hipótese desse estudo: a associação entre a cultura de hospitalidade e a satisfação dos consumidores nas ocasiões de solução de reclamação. Além disso, a gestão de pessoas é um aspecto importante na cultura de hospitalidade na solução de reclamação dos clientes. A forma como os funcionários são tratados e gerenciados pode influenciar significativamente a qualidade do serviço prestado e a satisfação do cliente. A criação de um ambiente de trabalho saudável e motivador fomenta a empatia e a capacidade de resolução de problemas dos consumidores pelos funcionários, o que contribui também para a fidelização desses clientes e retorno a novos negócios. Portanto, surge a hipótese 2. A cultura de hospitalidade organizacional está associada com o grau de solução de problemas, fidelização e retorno para novos negócios por parte dos clientes. Estudos no segmento de turismo demonstram que, quando se refere à hospitalidade, os clientes associam emoções, como felicidade, satisfação, bem-estar. Ou seja, o entendimento é de que as mesmas sensações identificadas no âmbito pessoal são aguardadas na relação comercial. Por isso, quando não existe essas identificações de valor intangível, ocorre também a insatisfação. Santana argumenta que a qualidade do atendimento ao hóspede está diretamente relacionada com a qualidade do ambiente de trabalho do funcionário. De acordo com Fedrizi, a hospitalidade organizacional é aquela que trata da relação entre o colaborador e a organização, envolvendo práticas integradoras e de acolhimento direcionadas aos funcionários. Define Ferreira que a gestão de pessoas é a função organizacional destinada a prover, desenvolver, favorecer a motivação e manter as pessoas nas organizações, por meio do equilíbrio entre as necessidades da empresa e dos funcionários, para alcançar o máximo potencial tecnológico, econômico e comercial. Para os procedimentos metodológicos, foram escolhidas 30 organizações para este estudo. Todas possuem um cadastro ativo na plataforma de carreiras Indeed e Reclame Aqui, em março de 2023. Eram de distintos setores da economia de serviços, não se restringindo ao segmento de hospitalidade. Na plataforma Indeed foram selecionadas 20 avaliações mais recentes,
validadas, né, pela plataforma, abrangendo as notas sobre a satisfação geral com o ambiente de trabalho e respostas abertas que justificavam essas notas. A amostra dessa pesquisa contemplou 600 funcionários. Destes 699 eram funcionários atuais e 501 ex-funcionários. E desse total, 59 em posição de gestão. Por sua vez, no Reclame Aqui, os índices obtidos abrangiam o período de 3 anos e foram a média das avaliações de satisfação do consumidor, que avalia o atendimento recebido, uma nota de 1 a 5, índice de solução, que é uma porcentagem de reclamação considerada pelos consumidores como resolvidas, índice de novos negócios, é uma porcentagem de consumidores que voltariam a fazer negócio com a empresa. Com base nesses dados, foi elaborado um algoritmo para classificar a presença de termos chaves da cultura de hospitalidade e depois a associação com os índices de satisfação sobre os serviços dessas empresas. A partir da revisão da literatura sobre cultura de hospitalidade e gestão de pessoas, foi associado os temas de pesquisa em gestão de pessoas com as categorias da escala de cultura de hospitalidade organizacional de Dawson. Assim, analisados substantivos e verbos que, quando usados na terceira pessoa do singular, nos tempos passados ou presentes, retrataram a opinião dos funcionários acerca da cultura de hospitalidade, associando-a com a gestão de pessoas. Após o algoritmo classificar a presença desses termos-chave, foi realizada uma normalização das pontuações dos funcionários e ponderação pela nota de 1 a 5 da avaliação geral sobre o ambiente de trabalho na empresa. Em seguida, foi realizada a análise de agrupamento hierárquica, que sugeriu a existência de 2 grupos, que se diferenciavam entre si. Depois disso, foi aplicada a técnica Caminhos. Com as 2 técnicas, foi possível verificar como as avaliações das 2 plataformas se associavam. O grupo 1 agrupou as respostas de 226 funcionários e o grupo 2, 374 respondentes das empresas pesquisadas. Sendo o grupo 2 o que apresentou uma média mais alta de cultura de hospitalidade, satisfação do consumidor, índice de solução e índice de novos negócios. Além disso, podemos ver que há uma grande variabilidade nos valores de cultura de hospitalidade, satisfação do consumidor, índice de solução e índice de novos negócios dentro de cada setor, indicando que empresas dentro do mesmo setor podem ter culturas de hospitalidade e indicadores de satisfação dos clientes distintos entre si. Com base nos resultados apresentados, podemos concluir que a cultura de hospitalidade organizacional está associada ao grau de solução de problemas, fidelização e retorno para novos negócios por parte dos clientes. Esses resultados indicam a importância de se investir na cultura de hospitalidade organizacional, especialmente em setores que dependem muito da experiência do cliente. A perspectiva organizacional deve considerar que os funcionários são, ao mesmo tempo, anfitriões na relação com os clientes e hóspedes na sua relação com a cultura organizacional e lideranças da empresa. Os resultados dessa pesquisa oferecem novas evidências sobre a relação entre cultura de hospitalidade e desempenho empresarial, particularmente na associação entre satisfação do consumidor, índice de solução e novos negócios em diferentes setores. Além disso, traz constatações empíricas e um método para as organizações de serviços que buscam diagnosticar e gerenciar a sua cultura organizacional, independente do setor de atividade. Obrigada. Bom, nessa eu não vou falar, porque eu sou um dos autores, tá bom? Parabéns, professor Rodrigo, Iva, Carla. É muito interessante o trabalho de vocês, certo? Justamente quando ele fala de como a cultura da hospitalidade faz criar esse vínculo, né? Realmente com o cliente. Dele fidelizar, dele voltar, dele ter satisfação. Eu achei que a riqueza do trabalho de vocês, pelo menos para mim, despertou na contribuição metodológica, porque vocês trouxeram uma riqueza de detalhes e que, ao mesmo tempo, me encheu de dúvidas, estou doida para saber. Porque eu sei que tem limitação de páginas, né, aqui no SEMEAD,
mas eu vi que vocês utilizaram diferentes critérios. E eu fiquei na dúvida, por exemplo, como é que foi feito esse algoritmo para classificar e como é que ocorreu Então, isso? até eu posso, né, Pode? falar, ele foi feito baseado assim, teve um levantamento da teoria, né, sobre hospitalidade e, e cultura organizacional, né, relacionado com toda a teoria de gestão de pessoas, e a partir disso foi feito uma matriz, né, procurando relacionar os conceitos de ambos, que muitas vezes não aparecem em conjunto, né, eles são, assim, uma lacuna, são poucos artigos que tratam a relação entre eles. E depois que identificamos esses termos-chave, os conceitos, né, que, que permitem a gente estabelecer essa relação, foi feito um algoritmo de pegar os relatos dos entrevistados, na verdade, das opiniões dos respondentes no site do Indeed, e depois fazer uma E é dos captura. próprios funcionários, né? Isso, dos próprios E do funcionários Reclame Aqui é dos clientes. Eu vi e que dos pegou clientes. cada um de um lado. Uhum. Certo. E a partir de, vamos dizer assim, então, esse gabarito que foi criado, né, pelo levantamento teórico, capturar nas opiniões dos funcionários esses termos-chave. É a partir desse relato a gente poder classificar. Esse relato tem mais características de uma cultura de hospitalidade do que um outro, né? Pode ser uma cultura mais hostil, uma cultura que é neutra, não tem nada de diferencial, né? E a partir disso, a gente conseguiu capturar, por exemplo, se um relato tinha muitos termos-chave, muitos conceitos, vamos dizer assim, que estão relacionados a essa matriz, esse gabarito que a gente criou, a gente pode dizer que isso se aproxima mais de uma cultura de hospitalidade, que esse funcionário está mais atuou ou está atuando numa cultura mais hospitaleira, né, que tem a hospitalidade, né? Então uns vão ter mais isso do que outros, né? Porque, por exemplo, se o empregado fala, uma empresa acolhedora que respeita o funcionário, que investe nele, né? Tem toda uma questão de preocupação com o bem-estar, isso já está mais vinculado com uma cultura de hospitalidade do que um funcionário que diz, uma empresa cínica, com pessoas arrogantes, agressivas, e que eu não via muita perspectiva de crescimento. Então, vamos dizer assim, uma cultura que quer te expulsar, não quer te acolher, né? Quer ter uma relação muito mais distante de você, né? Ou quer que você esteja distante, né? Então, a partir disso, a gente foi pegando esses relatos e classificando, né? Então, a gente Entendi. procurou fazer isso, fazer uma contagem desses termos-chave e, a partir disso, ir classificando, né? Em scores. E depois disso, relacionou com as notas, aí o Reclame Aqui já é mais quantitativa as notas, né? E fazer essa relação numérica das contagens dos termos de hospitalidade que estavam presentes nos relatos do Indeed com as pontuações do Reclame Aqui. Aí que foi feita essa análise de clusters, né? Procurando identificar os grupos que foi possível ver esses conceitos se relacionando. Então, vai ter aqueles que tiveram melhores avaliações, tanto de hospitalidade, né, quanto de satisfação, quanto às reclamações, né? E outros não, que não tiveram isso, que foi ao contrário. Baixo indicador de hospitalidade na cultura organizacional e baixo indicador de satisfação, né, sobre as reclamações, ou elevado número de reclamações por conta disso. Entendi. Outro ponto interessante foi a questão que vocês falaram da variabilidade dentro de cada setor, né? Acho que para estudo futuro, uma sugestão seria tentar ver ou propor qual seria aquela empresa benchmarking, para Uhum. depois tentar aplicar para ver quais práticas eles devem ter para seguir É. aquela empresa benchmarking, o que que ela tem de hospitalidade, né? Não sei Uhum. assim quais são os planos de vocês. Quer falar, Monique? É por causa do tempo, né? Pela limitação do tempo e dos slides, mas seria bem bacana até esse quadro, né, que a gente fez da autoria até do Rodrigo,
que a gente apresentou também na Amplitude, e ficou bem bacana, porque a gente consegue cruzar, né, esses temas, né, da gestão de pessoas, onde a gente fez esse levantamento, e com os fatores da escala de hospitalidade, né? E aí, nesse quadro, a gente consegue ali colocar os verbos, os substantivos. Então, fica bem legal quando você visualiza e dá para entender bem, assim, ficou bem bacana. E aí, depois, com essas duas técnicas, né? E a gente conseguiu associar aí as avaliações do Indeed, né, com o Reclame Aqui. Essa parte da programação o Rodrigo consegue explicar melhor, né? Mas tá bem bacana mesmo. E é tema da minha dissertação, né? Isso, da dissertação da Monique. Assim, esse algoritmo foi feito em linguagem Python, tá? Eu programei em Python para fazer todo esse código de identificação dos termos e depois relacionar os termos de hospitalidade e depois pegar esses scores e relacionar com os indicadores do Reclame Aqui. Tá? Então, isso foi feito em Python. Não, deve ter sido riquíssimo, deve ter sido riquíssimo, é porque a gente vê assim, aí realmente o tempo é curtinho, mas parabéns pelo trabalho, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma sugestão? Eu vou dar prosseguimento para os próximos trabalhos. Caso tenham dúvidas, a gente deixa um tempinho para poder continuar, tá certo? Tá bom. Agora é o trabalho do Sandro. Sandro me mandou os parabéns. Vou colocar aqui. Agora é o trabalho do Sandro, né? Beyond Isso. Entertainment. Estou só compartilhando. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer a vocês por se juntarem a nós, né, na apresentação desse estudo aqui no SEMEAD. Esse estudo é resultado de um trabalho em equipe, o qual é um prazer fazer parte, integrado pelo professor Sandro Alves de Medeiros, Ana Cláudia Campos e eu, professora Lara Brunelli. O estudo intitulado Além do Entretenimento, Compreendendo as experiências de residentes e visitantes em festivais de cinema, inicialmente abordou a importância dos eventos no desenvolvimento do turismo, especialmente dos festivais de cinema, que são eventos fortemente associados aos lugares onde são sediados e se destacam pelo seu caráter multifacetado, pois os indivíduos podem responder de maneiras diferentes às multiplicidades de estímulos proporcionados pelos festivais de cinema, de acordo com suas necessidades, preferências e expectativas pessoais. Nesse quesito, a pesquisa, a literatura nos mostrou que a pesquisa sobre dimensões experienciais em festivais de cinema tem sido limitada nos campos do comportamento do consumidor, turismo e hospitalidade. Portanto, nosso estudo pretende contribuir com essa linha de investigação. Foram analisadas 6 dimensões da experiência percebida: cultura local, novidade, nostalgia, satisfação, sentimentos eudaimônicos e uma dimensão atitudinal, que compreende intenções comportamentais. Para o recorte temporal e espacial, consideramos o Circuito Penedo de Cinema em 2021, que aconteceu na cidade de Penedo, no estado de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Inicialmente, nossos objetivos foram levantar as dimensões experienciais mais salientes neste festival e identificar grupos distintos de participantes com base em suas avaliações acerca de sua experiência no festival. No nosso referencial teórico, apresentamos conceitos e preceitos das teorias e modelos mais importantes do campo da psicologia positiva, a saber, teoria da autoexpressividade, autodeterminação, bem-estar psicológico, modelo PERM e drama. Eles convergem aos sentimentos, ao construto dos sentimentos eudaimônicos. Mas o que são eles? Bom, estes sentimentos são definidos como avaliações cognitivo-afetivas, sentimentos subjetivos relacionados à autorrealização, autenticidade, interações sociais verdadeiras e significado pessoal
de uma experiência turística. Metodologicamente, o nosso desenho de pesquisa consistiu em um levantamento survey junto a uma amostra não probabilística de participantes neste circuito Penedo de Cinema, em 2021. Foram validados 97 questionários que não apresentaram dados ausentes, distribuição normal, nem outros multivariados. Para a identificação de grupos distintos de indivíduos e alcançar o nosso segundo objetivo, nós analisamos, né, o cluster em 2 etapas. Antes, porém, os dados originais em nível ordinal, eles foram transformados em scores métricos intervalares, a fim de superar um problema de compreensão nos extremos da escala original. Isto devido a um intervalo restrito. Essa transformação ela foi realizada, né, por meio do Score Logged Hash. Após a identificação desses clusters com os scores métricos, os dados foram revertidos para o nível normal, o nível ordinal. Isto para possibilitar uma melhor compreensão e interpretação a partir da comparação das pontuações médias com o intervalo da escala de resposta. Logo, né, verificamos diferenças entre os grupos identificados. A análise de cluster identificou 3 grupos distintos. O primeiro, composto por 31 residentes, o segundo, por 23 participantes, todos não residentes, e o terceiro grupo maior, né, formado por 43 residentes. Portanto, né, a análise dos clusters encontrou 2 grupos distintos dentro do segmento de residentes. Em relação ao grupo 1 e 3, formado por residentes, nenhuma das variáveis demográficas explicou a diferença entre os grupos, e diferenças significativas entre os grupos também foram identificadas em todos os construtos analisados. Olha que interessante. Com um especial destaque, né, para sentimentos eudaimônicos, cultura local, satisfação e intenções comportamentais. Então, nossos resultados, né, nós verificamos a existência de 2 grupos bem distintos de residentes que vivenciam esse circuito Penedo de Cinema, e praticamente de maneira quase oposta. Os residentes do grupo 1 avaliaram sua experiência de maneira extremamente positiva em relação aos residentes do grupo 3. Eles percebem sua experiência como eudaimônica, são mais apegados à cultura local, mais satisfeitos e com atitudes mais positivas em relação ao evento. Por outro lado, os residentes do grupo 3 avaliam sua experiência como pouco eudaimônica e são os menos satisfeitos e os menos dispostos a agir favoravelmente em relação ao evento no futuro. Por sua vez, os não residentes avaliam sua experiência de forma positiva, mas de maneira menos entusiasmada que os residentes do grupo 1. Contudo, devido ao nosso desenho de pesquisa, o estudo não consegue explicar as razões pelas quais os residentes dos grupos 1 e 3 diferem suas avaliações, mas é possível levantar alguns prováveis fatores que podem ser futuramente investigados. Por exemplo, a participação em atividades autoexpressivas, tais como as oficinas de direção, atuação e roteirização oferecidas no festival, podem melhorar o desenvolvimento dos potenciais individuais e proporcionar sentimentos de autorrealização. A maioria das pessoas participa do evento para fins de entretenimento, socialização, enquanto uma parcela menor pode se interessar por atividades pessoalmente significativas. Outras possibilidades se referem às características e predisposições pessoais, como a orientação eudaimônica, traços de personalidade, abertura, conscienciosidade, extroversão, neuroticismo, amabilidade e valores pessoais, abertura à mudança, autoaperfeiçoamento, autotranscendência e conservadorismo. Sentimentos eudaimônicos foi o construto que melhor conseguiu predizer os grupos, apontando para o potencial deste construto
para o uso de avaliações de experiências de turismo em eventos. O estudo ele sugere que os festivais de cinema são mais que uma oportunidade para o crescimento pessoal e o autodesenvolvimento. Nesse sentido, né, esses festivais de cinema podem ser entendidos como uma arena para estimular sensações e experiências que atendam aos diferentes níveis de necessidades, incluindo aquelas relacionadas à autoexpressividade. Então, planejadores, né, e gestores de eventos devem prestar atenção a essas necessidades e projetar eventos de modo que forneçam esse valor transformacional, visto que, né, há essa demanda. Bom, como eu disse, né, os sentimentos hedonônicos foi um construto que melhor conseguiu predizer os grupos, apontando, né, para o potencial desse construto para o uso em avaliações de experiências de turismo a eventos. Esse estudo, né, ele sugeriu que os festivais de cinema são mais que apenas entretenimento, apresentando-se como uma verdadeira oportunidade para o crescimento pessoal e o autodesenvolvimento. Nesse sentido, né, nós devemos entender que é possível, sim, se estimular sensações, né, experiências que atendam a diferentes níveis de necessidades, incluindo aquelas relacionadas à autoexpressividades. E os planejadores e gestores de eventos devem estar atentos a essa necessidade, a essa projeção de eventos que considerem também um valor transformacional. Bom, com essas observações, eu encerro a apresentação desse estudo. Muito obrigada. Parabéns, né? Eu gostei do seu trabalho, né? Porque ele confirmou, né, o que eu achava também, que esses eventos, né, ele tem diferentes públicos, né, diferentes interesses, né? Tem desde aqueles que vão mais pelo entretenimento, como aqueles que têm objetivos de autodesenvolvimento, né? Crescimento. Não sei se você chegou a ver também públicos que buscam estabelecer redes de contatos, networking, se isso apareceu nos seus resultados. Então, a pesquisa foi um levantamento, uma amostra de conveniência, foram 97 pessoas, né, incluídas. É uma amostra não probabilística, mas a gente conseguiu verificar que os dados eram bons, né? A gente conseguiu um bom índice de, como eu vou dizer assim, a gente conseguiu aproveitar bem todos os dados, tá? Só que a gente não partiu de nenhuma tese inicial. A gente levantou os dados, né? Tinha alguma, logicamente, a ideia inicial era a gente entender como havia essa lacuna na literatura sobre como os participantes percebem, né, experimentam o festival de cinema. A gente quis, primeiramente, verificar exatamente, quais são as dimensões mais salientes dos participantes. Então, basicamente foi isso. E, lógico, a gente sempre inclui aqueles construtos como satisfação, intenção de recomendar, como, digamos assim, construtos de avaliação do evento, né? E a contribuição principal é mostrar que não tanto os não residentes, né, os visitantes, diferem na percepção do evento, mas os próprios residentes, eles se separam, né? São dois segmentos distintos, um com essa necessidade que você citou aí, né, de autodesenvolvimento, a gente acredita, né, pelo menos os dados apontam para isso, e um outro mais diversionário, né, que vai mais para se divertir, para entretenimento, para socializar. Achei legal, assim, essa constatação de vocês, né? Porque que eu não sou da área de eventos, mas eu imagino que tenha pouco material, né? Fazendo Na essa... verdade, tem muito material, mas nessa dimensão, nesse estudo sobre experiência e sobre
esses construtos mais tem mais a ver com a autoidentidade, aí realmente É é pouco, escasso. é escasso. Uhum, tá bom. Sandro, parabéns pelo trabalho. É, eu acredito que ele seja um gancho para outros trabalhos, né? A partir de que você conseguiu ver três clusters distintos, a gente pode começar a nomear eles. E você acabou de falar, os residentes é diferente de quem é local, do quem não é local. Isso a gente não vê aqui, mas assim, para futuramente, né, começar a distinguir, nomear mesmo cada cluster e distinguir cada um para depois ir diretamente em cada tipo de pessoa. Porque assim, realmente é importante você conhecer os tipos de experiências que as pessoas estão vivenciando, não só para eles mesmos, mas para as empresas de marketing, de evento, quando forem fazer, proporcionar diferentes tipos de experiências para as pessoas, né? Elas vão com objetivos diferentes, né? E conseguem abranger uma maior quantidade de pessoas, até porque esses festivais são bem grandes, né? Então, quanto É, mais gente, melhor. desculpa, até complementando, eu acho que até dando um gancho com o trabalho que passou agora, né, de inovação, relacionando satisfação com recomendação, né, postado Aham, por autopromoção, acho que eles se conversam, se for dar uma sequência, né, porque é igual como se fosse uma viagem, a pessoa vai, ela às vezes quer recomendar o evento, se autopromover por estar no evento, então eu acho que os dois trabalhos são, são parentes no futuro. com certeza. Se for um evento anual, eu não conheço, mas se for anual, quem vê agora, não, no próximo ano eu quero ir também, e assim vai É aquela anual. recomendação. Inclusive, eu coloquei ali o link da edição desse ano, que começa segunda-feira. Nossa, tá Mas bem pertinho. é, é, tem um detalhe que você falou aí de estudos futuros. Na verdade, eu quero, não sei se eu vou ter condições, mas na semana que vem. Mas eu queria, na verdade, partir Reaplicar? para uma etapa qualitativa, Isso, exatamente para verificar aquela hipótese de que a parcela de pessoas que frequenta as oficinas, né, ou seja, tem maior engajamento com as atividades do evento, apresentam maiores, né, maiores índices de satisfação, mas principalmente porque elas se sentem, né, a experiência dela com a autoexpressividade, né, a experiência de autoexpressividade é mais saliente nessas pessoas. Então, eu queria verificar essa hipótese, né, mas a partir de um estudo qualitativo, né? entendi. E até porque são seis dimensões de experiência, né? Então, cada pessoa vai ter a sua experiência naquela dimensão específica. Pode ser que ela fique satisfeita ou não, né? É bom até ter esse cuidado na hora na hora de relacionar. Mas achei bastante interessante. Me diz só mais uma coisa. Como é que foi essa coleta de dados durante o festival? A gente treinou 8 alunos, né? 8 alunos, e eles paravam, né? Em alguns intervalos das oficinas, Uhum. das exibições, e perguntavam se as pessoas poderiam participar, né? E aí ela fazia a entrevista diretamente no celular ou no tablet que se tivesse, enfim. E também já deixou disponível um QR Code, né, em pontos estratégicos, pedindo para as pessoas, acesse aqui e participe da pesquisa da universidade, tal, sobre o evento, dê sua opinião. E aí a gente Entendi. conseguiu esse número aí. É. Não, foi um número bom, né? E é difícil. A pessoa tá no evento, ela não quer parar para responder questionário, nem nada, né? Esse é o Eu grande tenho. problema, né, dos estudos survey que a gente enfrenta, é essa resistência das pessoas. Eu respondo porque como pesquisador, eu passo por esse problema, mas eu sei que é muito chato uma pessoa saiu de férias e você
tirar 15 minutos do tempo dela para ela responder um questionário, né? Não, por isso que eu digo que cada questionário respondido, realmente, por 97 participantes, é, é muito satisfatório, porque realmente é muito difícil conseguir as entrevistas. Como eu falei, né, os dados foram tão bons que a gente conseguiu. Esse é o terceiro artigo da pesquisa, com o mesmo número de participantes, né? Mas na pesquisa a gente conseguiu fazer 3 artigos. 2 já foram publicados e estamos melhorando esse aí para tentar uma publicação também. Tá certo. Parabéns, Sandro. Alguém mais tem alguma indagação, alguma dúvida? O professor Rodrigo quer falar mais alguma coisa? Não, parabéns para todos. Eu acho que os trabalhos, se fosse fazer um sequência, acho que todos os trabalhos teriam relação um com o outro de alguma forma, né? Um pode dar um andamento do estudo, relembrando dessa sessão, né? Os insights podem ter surgido daqui, alguns, pelo menos eu tive alguns, né? Só de participar aqui. E parabéns para todo mundo. Ainda mais Parabéns. realizar o trabalho de pesquisa, né? Em tempos de coletar dados, tempos pós-pandemia e durante a pandemia, em alguns casos, né? Então é bem complicado. É isso. Pessoal, eu coloquei no chat o link da avaliação, por favor. Avaliem a sessão. E é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Mais um SEMEAD. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os participantes. Parabéns a todos pelos trabalhos e pelas apresentações. E pela organização também de vocês. Obrigada. Parabéns, Obrigado. pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, Bom tchau. final de semana. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Obrigada, tchau.